Os direitos fundamentais são conteúdos de normas jurídicas. Os direitos fundamentais são normas jurídicas. Que tipo de normas? Qual a categoria de normas que esses direitos fundamentais são? Para conversarmos a respeito desta matéria, nós precisamos dizer, no primeiro momento, que os direitos fundamentais estão expressos na Constituição. Você tem uma primeira categoria de direitos fundamentais. São expressos no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 5º, no 6º, no 7º e depois em todo o capítulo da ordem social. Eles estão lá expressos. Todos os direitos à liberdade, todos os direitos ao tratamento igualitário, todos os direitos à privacidade, à segurança jurídica, os direitos que limitam a ação do Estado estão expressos na Constituição. Você vai ver do artigo 1º ao artigo 7º e depois os artigos dos direitos políticos, artigo 12, 13, 14, e depois toda a ordem social, são normas constitucionais expressas que consagram direitos fundamentais. A nossa ênfase vai ser no artigo 5º, porque ele reúne os direitos civis, os mais relevantes para a aplicação do direito no dia a dia. Mas depois nós vamos avançar nos direitos sociais, na ordem social, no artigo 7º da Constituição. E falaremos também dos direitos políticos, de tal forma que nós vamos, na Constituição, abordar todos os direitos expressos. Mas eles também são decorrentes do regime jurídico e dos princípios consagrados na Constituição. Então nós podemos falar em inviolabilidade local de trabalho, nós podemos falar de direito à alimentação, nós podemos falar de direito à oposição, de direito à liberdade de manifestação discordante, nós podemos falar de direito de minorias parlamentar, nós podemos falar de imunidade tributária, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, como direitos fundamentais, porque eles decorrem do regime jurídico, decorrem do modelo de Estado, decorrem dos princípios que nós consagramos na nossa Constituição. E também há os direitos fundamentais que são incorporados à nossa Constituição em decorrência de tratados internacionais. Uma previsão expressa para isso no parágrafo 3º do artigo 5º. Estamos como exemplo a proibição de prisão do depositário infiel, que foi alterado o entendimento do nosso Supremo em razão de um tratado internacional que proibiu que os estados signatários desse tratado ainda tivessem regras nos seus ordenamentos jurídicos que levam à prisão a pessoa que não paga dívida, que não paga obrigações civis. Nós vimos, portanto, que esses direitos estão expressos na Constituição e a sua grande maioria expressos na forma de princípios. Nós vimos que esses direitos fundamentais são decorrentes de outros princípios jurídicos, políticos do nosso sistema político e nós vimos que esses direitos também são incorporados ao nosso ordenamento jurídico por intermédio de tratados internacionais. Mas precisamos reforçar mais uma vez a ideia a partir de algumas características entre normas, regras e normas, princípios. Nós já abordamos a divergência, a discussão, o conteúdo doutrinário desses tipos de norma jurídica. Mas é preciso destacar a primeira grande característica: a norma, regra é dogmática. E a norma princípio, a norma principiológica, ela é construção histórica ou decorrente de uma evolução natural da compreensão da sociedade, dos movimentos sociais, dos movimentos de bandeiras filosóficas, de mudanças que ocorrem na sociedade. O que é uma construção dogmática? Em algum momento, um grupo, do nada, se reúne e cria uma norma. Isso é uma regra dogmática, foi escrita, positivada, nasceu naquele ato de formulação, de positivação. Os princípios não, os princípios carregam
essa evolução histórica. Eles contêm um conteúdo que vão sendo modificados à medida em que a sociedade modifica a sua compreensão das coisas. Os princípios consagram valores, os princípios consagram fins de uma sociedade, de um tipo de organização social, de um tipo cultural. E as influências são diversas, da religião, da política, da cultura, da compreensão e interpretação e leitura que se faz dos principais problemas, dos principais embates desta sociedade. Então, as regras são postas dogmaticamente, os princípios são construídos historicamente, são recebidos como princípios jurídicos por um consenso ou por força do reconhecimento de determinados valores, de determinados fins, num determinado momento histórico. As regras veiculam condutas, as regras proíbem, as regras autorizam, as regras determinam o agir do homem e do Estado. As regras expressamente proíbem. É proibido tal coisa. Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Isso é uma regra. Os princípios não. Eles consagram e veiculam em seus conteúdos fins, objetivos, valores. Quando eu digo o indivíduo para ingressar num concurso, num órgão público, precisa fazer um concurso, eu estou criando a regra do concurso público como condição de ingresso no serviço público. Porque eu estou proibindo qualquer outra forma, ou porque eu estou estabelecendo que a regra é essa e a exceção precisa de uma outra regra que a exceptue. Quando eu digo igualdade, ou quando eu consagro uma concepção de moralidade, quando eu consagro uma concepção de dignidade da pessoa humana, eu não estou definindo um comportamento. Eu estou enunciando um objetivo. Eu estou enunciando um fim. Eu estou enunciando um valor que há de ser respeitado, que há de ser atingido na elaboração legislativa, na atuação do Estado, no ordenamento jurídico de um modo geral. Então são coisas bem distintas. As regras têm uma alta densidade, ou seja, na sua carga normativa, eu já tenho o fato e a sanção. Eu já tenho a situação fática, eu já tenho a hipótese legislada na sua exaustão. É proibido ingressar no serviço público sem fazer concurso. Essa regra é só isso. Agora, respeita-se a dignidade ou assegura-se ou se promove a dignidade da pessoa humana. Eu não consigo compreender a amplitude semântica deste princípio. Eu terei que me recorrer à história, eu terei que recorrer à construção dogmática, à construção doutrinária, eu terei que buscar na concepção filosófica, humanitária, em vigor hoje, o que deve ser compreendido como dignidade da pessoa humana. E apenas quando algum fato for posto a julgamento, a análise, é que eu posso verificar se o princípio da dignidade da pessoa humana estará, na sua amplitude, na sua compreensão atual, estará sendo prestigiado ou ofendido. Então, isto é uma distinção elementar. A quarta, a regra tem uma aplicabilidade específica. Ela se aplica àquele caso que ela trata. Eu tenho, portanto, uma identidade entre a regra e o caso. Já o princípio tem uma aplicabilidade ampla. Ele acoberta situações inúmeras. Ele se aplica a um número indeterminado. Ele serve para fomentar, para fornecer uma ideia, uma concepção. Ele fornece uma compreensão do que deve nortear a interpretação, o trabalho, a aplicação do direito, do ordenamento jurídico.
O princípio, ele tem uma aplicabilidade por ponderação, por análise do momento em que ele é invocado para resolver um problema concreto. Eu tenho uma possibilidade de aplicar diversos princípios, ou os princípios mais apropriados, ou os princípios a respeito de diversos fatores daquele problema, pelo processo de aplicação conjunta. Todos os princípios que são aplicáveis, que dizem alguma coisa a respeito daquela questão específica, e eles são ponderados entre a liberdade, entre a igualdade, a segurança jurídica, todas essas concepções de sociedade, concepções de direito, concepções de Estado que nós temos. A regra não. A regra é um processo de subsunção, é um processo de identificação, de adequação entre fato e norma, entre o que aconteceu e o que está previsto na norma. E, portanto, é uma aplicação direta, subsunção, uma operação lógica de adequação, de tipificação, de subsunção. Eu digo, este fato estava previsto genericamente, abstratamente, na norma X. Portanto, aplica-se essa norma. Então, é muito importante. Nós vamos estudar toda a matéria de direitos fundamentais. Nós temos em mente que são direitos contidos em normas jurídicas, normas constitucionais, mas normas principiológicas, normas que têm uma construção histórica, que têm uma construção filosófica, que são decorrentes de diversas lutas, diversos embates, normas que são consensos de conflitos, consensos possíveis, são pactos globais, abstratos, uma densidade baixa. As normas principiológicas em torno dos direitos fundamentais dizem pouco, portanto tem uma carga normativa limitada para ter uma maior aplicabilidade, para abranger um maior número de situações. São normas que dependem desta ponderação, desta adequação àquela situação específica. Portanto, eu não posso aplicar as normas constitucionais que veiculam direitos fundamentais como se eu estivesse aplicando o Código Penal. O Código Penal é um conjunto de regras por excelência, porque eu tenho fatos objetivamente descritos, sanções objetivamente previstas, a margem de liberdade do juiz, do intérprete, do aplicador, mas dentro de uma moldura, de uma definição clara e objetiva de sua amplitude, de sua aplicabilidade. O direito fornece todos os elementos necessários para a interpretação, para a aplicação de uma regra jurídica. Já a norma principiológica, não. O direito não fornece todos os elementos. A norma principiológica é uma abertura do direito para os diversos saberes, para os inúmeros saberes das outras áreas de conhecimento humano. Portanto, por intermédio dos princípios, e em especial os princípios constitucionais, o direito trava um diálogo com diversas áreas de conhecimento. A filosofia, a política, a sociologia, a história, a medicina, a educação, os serviços públicos e todas as suas áreas de conhecimento específico. Portanto, nós precisamos ter esta compreensão. Agora, uma vez positivado, uma vez incorporados à Constituição, esses princípios adquirem força normativa. Força normativa. Capacidade de impor comportamentos. Capacidade de exigir que o Estado, por intermédio de seus inúmeros órgãos e agentes, atue em conformidade com estes princípios. Estes princípios, portanto, eles condicionam a ação, o agir estatal. Além disto, esses princípios vão receber uma proteção específica. Na sua grande maioria, os princípios veiculam direitos fundamentais, são cláusulas pétreas, estão consagrados
na Constituição como impossíveis de serem objeto de uma modificação da própria Constituição. Portanto, a Constituição vai dizer que esses princípios que veiculam direitos fundamentais são cláusulas pétreas, não estão sujeitos à modificação por emenda à Constituição. Esses princípios também passam a ser parâmetros para a atuação do Supremo Tribunal Federal, na sua atividade de interpretar a Constituição, na sua atividade de analisar a validade da norma produzida pelo Poder Legislativo. Toda matéria ou toda atividade do Supremo Tribunal Federal de controle de constitucionalidade é a adequação das regras dogmaticamente postas pelo legislador a partir dos princípios constitucionais, a partir das normas principiológicas que limitam a atividade legislativa, que condicionam a atividade legislativa, que definem previamente o conteúdo limite dessas regras. Ou seja, na feliz expressão de Candotilho, a legislação é a atividade de concretização da Constituição. Mas essa concretização não se dá a partir de um nada, não se dá a partir da ideia do legislador, da opinião do legislador. Esta ideia, esta opinião, este consenso do corpo legislativo tem que caber no conteúdo desses princípios. Eles precisam estar adequados ao conteúdo desses princípios. Onde estão esses conteúdos? Não estão dogmaticamente postos na Constituição. Não são textos normativos. São manifestações culturais, construções filosóficas, históricas, construções políticas da sociedade. Então é por intermédio dos princípios constitucionais veiculadores de direitos fundamentais que a nossa Constituição se abre para os diversos saberes da humanidade e os transforma em princípios vinculadores da ação estatal. E devemos pontuar uma importância elementar desses princípios veiculadores de direitos fundamentais. A ideia de vedação de retrocesso, uma ideia de grau de civilidade, grau de solução dos conflitos que não admite retrocessão, não admite voltar atrás. O grau de liberdade, o grau de promoção da igualdade, o grau de proteção à criança, ao idoso, o grau de proteção ambiental, o grau de proteção às minorias, o grau de respeito à privacidade, compõem uma concepção de humanidade e de Estado que não podem retroceder. E há um princípio implícito nas nossas constituições, que é um direito fundamental, a vedação ao retrocesso. Isso não significa que a abrangência desses princípios e desses direitos fundamentais não se submetam aos contingentes que nós já falamos, contingentes culturais, contingentes políticos, contingentes religiosos, mas nunca para retroceder, nunca para que direitos fundamentais deixem de ser eliminados ou passem a não fazer parte nem deste rol, nem da atividade concreta. Uma palavra ainda que precisa ser dito é no tocante à eficácia e aplicabilidade desses direitos fundamentais no plano normativo. Isto porque, como nós sabemos, a densidade das normas principiológicas é uma densidade que demanda a produção legislativa que os complemente. Como é que esse princípio se desdobra? Como é que esse princípio, na prática, deve ser aplicado e respeitado? E também porque a aplicabilidade desses princípios, desses direitos, veiculados por intermédio de normas principiológicas, dependerão de políticas a serem implementadas, dependerão de condições econômicas, condições financeiras dos órgãos estatais. Todavia, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, consagra que esses direitos terão aplicabilidade direta e imediata.
Se esses direitos terão aplicabilidade imediata, é papel do Estado fazer com que se torne realidade. Por isso, ao lado do rol desses direitos, a Constituição relacionou garantias judiciais. É este o papel do sistema de controle de constitucionalidade por omissão, é este o papel do mandado de segurança e é este o papel do mandado de injunção. São mecanismos jurisdicionais postos às mãos dos jurisdicionados, são, portanto, modelos de ações judiciais para que esses direitos fundamentais, veiculados por normas epistemológicas, não fiquem no papel, não fiquem adormecidos no texto constitucional. Todos os interessados, prejudicados, têm ferramentas jurídicas, têm modelos jurídicos para buscar do Poder Judiciário a garantia desses direitos, a efetivação desses direitos. No entanto, nesse trabalho de efetivação, o último dado é fundamental. Nós temos limites, nós temos limitações, nós temos condicionantes. E a doutrina fala de 3 importantes. A primeira, o princípio da reserva legal. A segunda, o princípio da reserva do possível. E a terceira, o princípio da ponderação. O que é a reserva legal? A dependência de norma inviabiliza o direito. E, para isso, tanto o mandado de injunção como a ação de declaração de inconstitucionalidade por omissão são ferramentas para substituir a omissão legislativa. Mas deve-se sempre prestigiar a iniciativa dos poderes políticos naqueles direitos fundamentais demandantes ou dependentes de normas posteriores. Segundo princípio fundamental, instrumental da aplicabilidade, da exigibilidade, da efetividade dos direitos veiculados por normas epistemológicas, é o princípio da reserva do possível. Ou seja, é permitido ao Estado alegar a impossibilidade da realização daquela prestação naquelas condições, naquele momento. Ninguém vai obrigar ou exigir o impossível. Ninguém vai obrigar ou exigir aquilo que não estão presentes as condições materiais. O que não pode é o Estado se omitir por uma decisão política. Ele não pode não fazer ou não efetivar porque não quer ou porque tem outras prioridades. Ele precisa demonstrar a inviabilidade momentânea, a inviabilidade orçamentária, financeira. Isto gira em torno da ideia de reserva do possível. E o terceiro é um princípio instrumental na interpretação e aplicação do direito, das normas epistemológicas vinculadoras de direitos fundamentais, que é o princípio da ponderação. Esses princípios devem se submeter a uma mútua cedência, a uma conta de chegada. Eu devo garantir saúde para todos? Devo. Mas a reserva do possível impõe as condições objetivas para isso. E a ponderação impõe que não se possa tratar de um caso específico, ignorando-se os demais, ignorando-se o serviço como um todo. Então, em torno do desafio de efetivação dos direitos fundamentais veiculados por normas epistemológicas, nós temos que ter em mente a demanda de normas específicas, a ideia de reserva do possível e a ponderação. Portanto, nós vimos que os direitos fundamentais, ao se constitucionalizarem, convertem-se em normas jurídicas. Normas jurídicas com aquelas características de uma norma constitucional, que tem supremacia, que se impõe, que condiciona a ação estatal, que condiciona o agir de todos os órgãos do Estado, que modula a atuação do Supremo Tribunal Federal e que são protegidas pela cláusula que as consagra como normas insuscetíveis de modificações, cláusulas pétreas. Mas nós vimos que esses direitos, eles têm uma carga histórica, eles têm uma construção histórica, eles são as portas de entrada da Constituição pela qual ingressam diversos saberes, diversos conhecimentos. Vimos também que essas normas são consensos de conflitos, consensos mínimos, acordos mínimos. E, portanto, ao consensuar
as condições para estes consensos estarão presentes na sociedade, nos seus destinatários. E também, por último, que a tarefa de concretização, de implementação desses direitos, de tornar essas normas eficazes, a aplicabilidade, a eficácia dessas normas estão sujeitas àquelas três princípios básicos. A reserva legal, a necessidade de uma posterior atuação legislativa, a reserva do possível com todos os condicionantes e a uma ponderação. Portanto, princípios fundamentais consagrados como normas constitucionais são aplicados, efetivados a partir dessas características teóricas, desses mecanismos dados pelo direito.